Olá, serei seu professor nesta videoaula de tratamento térmico e tratamento de superfícies. Vamos começar? Os temas desta aula são conceito de tratamento térmico, conceito de tratamento superficial e processos. O tratamento térmico nos possibilita de aumentar ou diminuir a dureza, aliviar as tensões do material, aumentar a resistência mecânica e melhora a ductibilidade do material. A melhora da resistência ao desgaste, a melhora das propriedades de corte, melhora a resistência à corrosão, a resistência ao calor e as propriedades elétricas e magnéticas do material. O tratamento térmico consiste em elevar a temperatura, manter essa temperatura num patamar durante um determinado tempo e depois resfriar. Tudo isso de forma controlada. Esse tipo de benefício que é introduzido na peça, ele pode ser beneficiado a peça na sua massa ou apenas superficialmente. E esse tipo de processo, ele altera toda a estrutura cristalina do material, passando às vezes de CCC, cúbico de corpo centrado, para CFC, cúbico de face centrada, e vice-versa, e às vezes até HC, que é a hexagonal compacta. A têmpera. A têmpera consiste em você elevar a temperatura até mais ou menos 800 e 900 graus Celsius, manter essa temperatura por um determinado tempo, num certo patamar, isso depende do tipo de material, e depois resfriar bruscamente, num meio de água, óleo ou ar forçado. Esse tipo de tratamento confere uma excelente resistência ao desgaste e um aumento da dureza. Outros dois tipos de têmpera, eu tenho a têmpera por chama, que consiste em fazer o aquecimento através de maçaricos ou de queimadores, e também a têmpera por indução, que consiste em envolver uma bobina, né, e através da indução elétrica eu aqueço a peça até a temperatura desejada. E ambos processos também resfriar bruscamente no ar, na água ou no óleo. Temos aqui um gráfico de tratamento térmico que pode nos ilustrar bastante como que se comporta as temperaturas, dependendo do material e dependendo do processo. Por exemplo, um aço eutetoide, que é um aço que tem 0,76 a 0,8% de carbono, né? Ele permite a gente analisar esse gráfico com maiores detalhes. Por exemplo, na normalização, a temperatura de trabalho para aços hipereutetoide tem que ser acima da linha ACM. Já para aços hipoeutetoides, ou seja, para aços que têm 0,76 para baixo, né, de percentual de carbono, eu já uso a linha A3. Outra característica que a gente pode também reconhecer nesse gráfico são as temperaturas de recosimentos, que ficam logo acima da temperatura da linha A1, ou de esferoidização, que fica logo abaixo da linha A1. A linha A1 é mais ou menos 723, 727 graus Celsius. Então, cada tipo de tratamento térmico tem a sua temperatura, tem o seu patamar, tem o seu tempo a ser trabalhado e controlado. Temos aqui também o revenimento. O revenimento, ele geralmente é um processo de tratamento térmico muito utilizado logo após uma têmpera. Ele trabalha com um patamar de temperatura entre 210 e 300 graus Celsius
e o resfriamento dele se dá de forma lentamente, ou eu posso fazer também de forma brusca na água ou no óleo, dependendo da estrutura cristalina que eu desejo obter daquele material. Temos também o recozimento e a normalização. Pelo gráfico anterior, nós sabemos mais ou menos a qual temperatura que é o patamar com que eles são trabalhados. O recozimento, ele abaixa a dureza, deixa o material mais dúctil, né? E enquanto que a normalização, ela faz uma espécie de refino do grão. Ela deixa mais homogêneo a estrutura cristalina do material. Depois eu tenho alguns tratamentos térmicos especiais, como por exemplo a cementação, que eu também levo a uma certa temperatura, deixando num patamar, e depois eu resfrio bruscamente, mas num fluido, né, num ambiente, aí, numa caixa com carburante. E a nitritação, ela acaba alterando a composição química. Eu aumento o percentual de carbono na região superficial. É um processo que pode levar de 12 a 120 horas e a cada hora de tratamento térmico eu confiro uma camada de 0,1 a 0,2 milímetros por hora de tratamento térmico. Ambos são tratamentos térmicos que aumentam a dureza, aumenta a resistência do material, mas somente na superfície. De superfície, que são os revestimentos anódicos ou catódicos, como por exemplo a anodização, que confere na superfície da peça uma camada de óxido. Temos também a cromatização, que reveste a superfície do material com uma solução de cromato. E também a fosfatização, que recobre a superfície com fosfato. Ambos esses processos podem ter finalidades de decoração, proteger contra a corrosão ou até mesmo aumentar a dureza superficial. Esses processos eles podem ser por imersão, eletrodeposição ou deposição química. E por último, temos a metalização, que nada mais é do que nós depositarmos através de aspersão um pó metálico, cerâmico ou constituído de polímeros na região superficial ou através de arame. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Tratamento térmico e tratamento de superfícies. Bom, pessoal, espero que seja claro o assunto tratamento térmico e tratamento de superfícies. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!